Olá, a paz de Jesus, salve Maria! Seja bem-vindo ao Exército de Maria. É com muita alegria que juntos chegamos ao 12º dia de preparação à consagração ao Verbo encarnado Jesus Cristo por meio de Maria Santíssima. E hoje estamos no último dia dos 12 dias preliminares, onde nós meditamos o desapego ao espírito mundano contrário ao de Jesus Cristo. E que alegria, meu irmão, que você perseverou até aqui. Agora, finalizando essa etapa onde nós meditamos sobre todos os pecados capitais e também as falsas devoções, hoje nós finalizamos essa etapa falando um pouco sobre o que o pecado da preguiça faz dentro da devoção à Santíssima Virgem Maria. Ontem nós falamos sobre o pecado capital da preguiça e hoje o que ela causa na devoção. Então, meus amados irmãos, como eu falei ontem, o pecado capital da preguiça, ele atrasa a nossa vida espiritual. E São Luís Maria, ele critica muito os devotos inconstantes. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque a preguiça, ela faz com que nós nos tornemos devotos inconstantes. Essa é a falsa devoção que vamos meditar hoje, os devotos inconstantes. Então, eu quero que você pegue seu tratado lá no número 101. Pausa o vídeo, faz a leitura do tratado e volta aqui para finalizar esse vídeo. Tudo bem? Então, lá no tratado, vai falar que os devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem nos intervalos e de maneira caprichosa. Ora são fervidos, ora mornos. Ora parecem prontos a fazer tudo para servi-la, mas logo depois já não são mais os mesmos. Eles primeiramente abraçarão todas as devoções à Santa Virgem, tomarão parte em algumas confrarias, mas logo após não praticarão nenhuma das regras com fidelidade. Esses mudam como a lua, e Maria os coloca por sobre os seus pés junto com a lua crescente, porque esses são voláteis e indignos de ser contatados entre os servos dessa Virgem fiel, os que têm a fidelidade e a constância em comum. É melhor não ficar sobrecarregado com tantas orações e práticas de devoção, mas assumir poucas com amor e fidelidade, apesar do mundo, do diabo e da carne. Olha o que São Luís vem falar no tratado. Você vai pegar seu tratado, vai ler, vai grifar ali o que você achar importante para você. Mas São Luís nos ensina que os devotos inconstantes são aqueles devotos que começam fervorosos, mas em determinado tempo eles vão declinando, vão desistindo daquilo que eles assumiram com a Virgem Maria. Então eu volto a dizer, a consagração é para a vida toda. Precisamos ser constantes nos estudos, nas meditações, nos exercícios espirituais. Então, meus amados, não sejamos devotos inconstantes. Não vamos cair no pecado da preguiça e ser esses devotos inconstantes, que só faz quando vem para o teu bem, só quando vem ao caso fazer. Quando você acha que tá tudo bem você fazer, você faz. Não, temos que ser constantes. No tratado também ensina que para você ser um devoto constante, ser constante na devoção, não precisa você rezar um rosário, para aqueles que já rezam o rosário, para aqueles que já têm essa prática de fazer tantas outras devoções. Não adianta você se apegar a tantas orações, mas fazer correndo, atropelado, sem menos entender o que você está rezando. Muito mais vale você rezar uma Ave Maria bem rezada, meditada, do que o rosário inteiro às pressas, correndo, sem meditar sequer uma palavra do que você está dizendo. Então, São Luís nos ensina a ser constantes e verdadeiros,
Precisamos ser constantes, sim, mas não adianta nós nos sobrecarregarmos de várias devoções, de várias orações e não fazer com amor, fazer de qualquer jeito. Ser constantes, meus amados, é ser fiel. Ser fiel àquilo que você se comprometeu com a Virgem Maria e com o Senhor. Isso é ser constante. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, para que a preguiça não gere em nós essa inconstância, porque nós precisamos ser constantes. E não é porque é obrigatório ou porque faz parte da devoção. Não. A constância, ela faz parte da vida de qualquer cristão, porque a constância é que vai gerar a nossa conversão. E como eu falava lá no primeiro dia, essa devoção à Santíssima Virgem Maria é um caminho de santidade. E para que nós sejamos felizes nesse caminho, para que a gente acerte o caminho, para que a gente tenha o fruto desse caminho, nós precisamos ser devotos constantes. Nós precisamos ser constantes em tudo aquilo que Deus nos pede por meio de Maria, tudo aquilo que Maria nos pede também. Nós precisamos ser constantes. Olhar para a Virgem Maria, olhar para as virtudes dela e se espelhar nas virtudes da Virgem Maria. Olhar para Jesus e pedir a graça por meio de Maria de ter um coração humilde, um coração semelhante, manso e humilde, semelhante ao de Jesus, ter os olhos de Jesus, poder ver as coisas com os olhos de Jesus, poder ouvir com os ouvidos de Jesus. Nós precisamos ser constantes justamente para isso, para ter a sensibilidade de pensar como Jesus, de olhar como Jesus, de ouvir como Jesus, de amar como Jesus e até mesmo de rezar como Jesus rezava. Porque Jesus rezava na palavra de Deus em muitos capítulos, versículos, vai falar que Jesus se retirava às montanhas para orar, para falar com o Pai. Então, nós precisamos ser constantes, assim como Jesus nos ensinou, constantes na vida de oração, constante em tudo aquilo que Ele nos confia através dessa devoção. E a preguiça nunca vai permitir que nós sejamos constantes. Então, hoje, para finalizarmos esses 12 dias, onde nós estamos nos desapegando ao espírito mundano, contrário a Jesus Cristo, vamos pedir essa graça ao Senhor por meio de Maria, que nós sejamos devotos constantes, que nós tenhamos o fervor da oração, que nós tenhamos o fervor de consagrar tudo que vamos fazer, tudo que temos à Virgem Maria logo pela manhã, consagrar a Jesus Cristo por meio da Mãe Santíssima dele. Vamos pedir essa graça agora, Virgem Maria. Fecha seus olhos, coloca a mão no teu coração, diante de tudo aquilo que nós meditamos, diante de tudo aquilo que nós estudamos ao longo desses 12 dias. Virgem Maria, nós te pedimos agora a sua intercessão. Dai-nos a graça, Pai, por meio da sua Mãe Santíssima, de sermos devotos constantes, de sermos devotos fiéis. Que o Senhor nos dê a graça de todas as vezes que nós nos colocarmos em oração, de nós sermos fiéis, de nós fazermos com amor, com atenção, com carinho e com tempo de qualidade, que nós possamos tudo aquilo que entregarmos ao Senhor por meio de sua Mãe, que seja da forma mais perfeita e amável, que a Virgem Maria possa a partir de agora nos conduzir intercedendo por nós